Olá pessoal, mais uma vez aqui com a questão 2.16 do livro Franco.net, Mecânica dos Fluidos, que fala o seguinte: para a configuração a seguir, responder: qual é a pressão do gás em valor absoluto? Qual é o valor da cota Z? Aquecer-se o gás de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius e o desnível Z varia para 1, qual será o novo volume do gás se o inicial era 2 metros? Bom, ele nos dá aqui alguns dados, como a pressão atmosférica, o peso específico do mercúrio, o peso específico da água, e dá esse esquema para a gente aqui, esse desenho. Nesse desenho podemos ver que é possível aplicar, para responder a questão da letra A equação manométrica, ou regra do manômetro, pois precisamos da pressão efetiva e a pressão atmosférica, porque ele pergunta qual é o valor absoluto da pressão no gás. O valor absoluto da pressão no gás é a soma de duas pressões. É a soma da pressão efetiva, que é a pressão manométrica, e a soma da pressão atmosférica, que é a pressão barométrica. Então vamos ver a letra A. Fazendo pela regra manômetro, a equação fica: a pressão no gás é igual ao peso específico do mercúrio multiplicado pela altura aqui do mercúrio, aqui está 25 milímetros, convertendo para metro fica 0,025, mais o peso específico da água multiplicado pela coluna da água aqui, que dá 160 milímetros, convertendo para metro fica 0,16 milímetros. Só que você pode ter percebido que esta altura aqui, essas duas colunas aqui, tanto de mercúrio quanto de água, está subindo. Você pode ter percebido que você aprendeu que se estiver subindo é negativa, certo? Só que eu já fiz direto aqui, porém um passo a mais, porque se fosse fazer do início, essas expressões ia ser tudo negativa, igual a zero, certo? Então eu joguei todas elas que estavam negativas para o outro lado e ficou tudo positivo aqui. Bom, continuando, a pressão do gás, substituindo os valores ali, temos que dá 5.000 Pascal, certo? Que é igual a 5 kPa. Bom, eu descobri quem é a pressão efetiva. Agora tenho que descobrir quem é a pressão atmosférica para somar as duas e ter a pressão absoluta do gás. A pressão atmosférica é 136.000, que é o peso específico do mercúrio multiplicado pelo 0,662 metros de mercúrio. Por quê? Porque 136.000 é o peso específico do mercúrio, certo? E 0,662 é igual à pressão atmosférica. Só que a pressão atmosférica aqui está em milímetro mercúrio, mas estamos trabalhando no SI e ficou aqui, convertendo para metro, ficou 0,662 metros de mercúrio, que é igual a 90,032 Pascal, aproximadamente 90 kPa. Então a pressão absoluta do gás é só somar a pressão atmosférica mais a pressão efetiva que descobrimos, e temos que é igual a 95 kPa. Logo, resolvemos a letra A, que nos pergunta quem é a pressão absoluta do gás. A letra B pergunta qual é o valor da cota Z. Bom, queremos descobrir quem é o valor dessa altura aqui, Z. E para descobrir o valor dessa altura, basta aplicar também a regra do manômetro. A pressão no gás é igual a gama vezes gama da água vezes altura Z, certo? Só que queremos saber quem é o valor de Z. E para descobrir o valor de Z, basta jogarmos o peso específico da água para o outro lado, dividindo, já que está aqui multiplicando. Então Z é igual quem na pressão efetiva da água.
da água não, quem é a pressão efetiva do gás, que descobrimos na letra A, 5.000, certo? Substituímos aqui. E quem é o peso específico da água? 10.000. Substituindo, descobrimos que a cota Z é igual a 0,5 metros. E agora vamos para a alternativa C, que fala: aquece-se o gás de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius e o desnível Z varia para 1 metro. Qual será o novo volume do gás se o inicial era 2 metros? Ou seja, houve uma variação da cota Z aí. Se houve uma variação da cota Z, sabemos que a pressão efetiva é diferente, pois a pressão efetiva na primeira situação aí descobrimos que era 5.000 Pascal, certo? Aqui na questão, na letra A. Esse 5.000 Pascal está relacionado com essa altura de 0,5 metros que descobrimos aqui. Se ele diz que a variação agora é para 1 metro, isso quer dizer que houve uma mudança de pressão efetiva. Então, novamente temos que descobrir primeiro quem é a pressão efetiva e descobrir novamente quem é a pressão absoluta para descobrir qual é o volume final desse gás, alterando para 1 metro essa altura. Bom, usando o manômetro, a regra do manômetro, descobrimos a pressão, a nova pressão do gás, a nova pressão efetiva do gás é o peso específico da água multiplicado pela cota Z, certo? Que é igual a 10.000 Pascal igual a 10 kPa. Então, a nova pressão absoluta, basta somarmos a pressão atmosférica mais a pressão efetiva que descobrimos nesta segunda situação, é igual a 100 kPa. Agora temos para descobrir o volume final, alterando-se essa cota para 1 metro, essa cota Z para 1 metro. Usamos essa relação aqui: pressão em 2 vezes volume 2 sobre pressão em 1 vezes volume 1 igual a temperatura 2 sobre temperatura 1, onde o pressão em 2 e volume 2 e temperatura 2 é a pressão, volume e temperatura final, e pressão em 1, volume 1 e temperatura 1 são as situações iniciais. Vamos isolar o que queremos. Queremos aqui o volume em 2. Então, isolando esse volume 2, pegamos todos esses outros termos e passando para esse lado, ficamos que o volume 2, que é o volume final, é igual ao volume inicial multiplicado pela pressão em 1 vezes temperatura 2 sobre pressão 2 vezes temperatura 1. Agora vamos substituirmos os valores que temos. Quem é o volume em 1? O volume em 1, ele nos dá na questão aqui. O volume inicial era de 2 metros cúbicos. Então colocamos 2 aqui. Quem era a pressão inicial? Quem era P1? A pressão inicial, aí está tratando de pressão absoluta. Quem é a pressão inicial? Descobrimos aqui na letra A, 95. E quem é a pressão final? P2. Descobrimos aqui também que é 100 kPa. Substituímos aqui 100. Multiplicado pela temperatura 2, que é a temperatura final. Quem é a temperatura final? A questão C nos diz que vai de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Só que temos que converter essa temperatura aí para uma temperatura absoluta. E a temperatura absoluta que temos, a escala, é essa escala de Kelvin, certo? 60 graus Celsius, convertendo para Kelvin, e 20 graus Celsius, convertendo para a escala Kelvin, basta somarmos mais 273. Ou seja, 20 mais 273 é igual a 293. 60 mais 273 é igual a 333 Kelvin. Então, a pressão final, que é 60 graus Celsius, que é igual a 333 Kelvin, dividido pela pressão inicial, que é 20 graus Celsius, transformando-se para Kelvin, fica 293 Kelvin. Multiplicando todos esses valores, temos que o volume final é 2,16 metro cúbico. Bom pessoal, essa foi mais uma resolução. Se você gostou desse vídeo, se
Se inscreva no nosso canal e avalie nosso vídeo dizendo gostei ou não gostei.